Boa noite, gente. Vamos começar então recitando as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Hoje o nosso tema será a masculinidade. Um tema importante: o que é ser homem? Ser homem é bom ou é mau? Vale a pena glorificar a Deus pela sua masculinidade? A resposta é sim. Uma observação preliminar. Em geral, considera-se uma ofensa muito grande chamar um homem de mulher. Ao contrário, dizer que uma mulher tem uma coragem masculina é um elogio. Assim se fala de Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. E é um elogio. Uma música antiga dizia: Jerônimo, filho de Maria Homem. Maria Homem era uma mulher que tinha a coragem de um homem. Por isso, considera-se que para uma mulher ser chamada de homem é um elogio. Para um homem ser chamado de mulher é uma ofensa. Será que isso tem algum fundamento? Vejamos. Eu vou ler para vocês um trecho de um livro, Sexualidade, Gênero e Desafios Bioéticos. Um livro feito por vários autores, mas coordenado pela doutora Elizabeth Kipman, de Jacareí, uma grande amiga minha de muitos anos, que já me ajudou várias vezes e que trabalhou no Hospital São Francisco da sua cidade. Neste livro, em que ela fala da diferenciação sexual, diz-se o seguinte: para ser mulher não é preciso muita coisa. Quanto aos órgãos genitais externos da mulher, a ausência da testosterona faz com que a estrutura permaneça muito semelhante à estrutura original indiferenciada. Aliás, prossegue a autora, todo o desenvolvimento feminino ocorre na ausência do gene do cromossoma Y, na ausência dos hormônios masculinizantes, como se fosse um default na programação de determinação e diferenciação sexual. Em linguagem de computação, chamamos de default aos parâmetros pré-determinados. Até que você diga o contrário, tal parâmetro é assim, isto é, default. Assim, o sexo que nós diríamos normal é o feminino. Até que haja alguma modificação, o sexo do neném será feminino. O que faz com que o neném seja masculino e não feminino?
Bem, desde o início da concepção está presente no embrião masculino um cromossoma Y. Claro que este cromossoma Y, onde existem os genes que vão comandar os hormônios masculinizantes, este cromossoma Y ele fica sem expressar-se, ou seja, de maneira ainda indiferenciada, até a 6ª semana. Na 6ª semana, você olhando para um embrião, não consegue distinguir é menino ou é menina, porque não houve ainda diferenciação sexual. Se, porém, o embrião tiver o cromossoma Y, que é a característica masculina, o que vai acontecer a partir da 7ª e 8ª semana é uma regressão das estruturas millerianas, que são femininas, e um desenvolvimento das estruturas wolffianas, que são masculinas. Isso se dá por meio de 2 hormônios, o AMH, que é o hormônio antimillerizante, e a testosterona. São estes 2 hormônios que fazem com que o embrião desenvolva as características sexuais masculinas, em todos os sentidos. Sem esses hormônios, o embrião se desenvolve como uma menina. Ou seja, de maneira bastante simples ou simplista. Para ser menina, não é preciso fazer nada. Basta deixar desenvolver-se naturalmente. Para ser menino, é preciso que entre em ação um gene do cromossoma Y, que só os homens têm. A mulher tem cromossoma XX. O homem tem cromossoma XY. O que determina geneticamente um sexo masculino é a presença do cromossoma Y, que é ausente na mulher. O cromossoma Y, portanto, faz com que o homem masculino seja um ser humano geneticamente modificado. Está muito em jogo, em voga esta palavra, né? Os organismos geneticamente modificados. Fazendo algum exagero e forçando um pouco, né? Vamos dizer assim, o sexo normal, o sexo padrão, o sexo predefinido é o feminino. O homem já é um sexo modificado. Agora a pergunta é, modificado para melhor ou para pior? Bem, será que podemos dizer que o homem masculino é um ser humano melhorado? Depende. Você não vai dizer que o homem seja superior à mulher, por exemplo, na capacidade de observar detalhes, porque não é. Nem na beleza, porque também não é. Nem na ternura, nem na facilidade de cuidar de crianças, também não é. Mas há algumas qualidades que o homem desenvolve e que vale a pena, porque são qualidades especiais relacionadas à autoridade, à chefia, à liderança, ao controle das emoções e à tomada de decisões. E isso é muito importante. Então, eu queria que, se você é homem, que você, sem se vangloriar disso, porque isso é dado, e sem humilhar as mulheres, porque tudo que nós recebemos é dado, que você se alegrasse e se glorificasse a Deus por isso. Que você não se sentisse mal por ser homem. Ser homem é uma graça. Você recebeu, sem merecer, um cromossoma Y. E por causa dele, foram desenvolvidas características físicas, mentais, psicológicas diferentes, algumas delas muito boas, e louvado seja Deus por isso. Antigamente, quando se queria chamar atenção para a masculinidade de um homem, dizia: honra as calças que tu vestes. Antigamente, só os homens vestiam calças. Hoje, as mulheres também vestem, embora
as calças delas nem sempre sejam modestas, nem sempre sejam folgadas, muitas vezes sejam apertadas e até apertadíssimas. Hoje poderíamos dizer: homem, honra o teu cromossoma Y. Honra o teu cromossoma Y que tu tens em todas as suas células. Todas elas estão com cromossoma Y para dizer que tu és homem. Não adianta tentar, como se tenta dizer hoje, ridiculamente, né? Uma cirurgia ou operação de mudança de sexo. Isso é uma coisa puramente aparente, artificial, porque você não pode mudar os cromossomas de todas as células do seu corpo. Isso é impossível. Você pode fazer uma mudança puramente externa, como se fosse uma maquiagem, uma fantasia, uma mutilação, o que é uma coisa que é repugnante. Mas você não consegue mudar o sexo tal como Deus inscreveu no seu código genético. Glorifique a Deus pelo seu sexo, qualquer que ele seja, masculino ou feminino. Mas hoje, nesta live, estamos falando sobre a masculinidade. Ser homem é bom. Louvado seja Deus por você ser homem. Louvado seja Deus porque você se assemelha a Jesus Cristo, que se fez homem por amor dos homens. E sendo homem, sacrificou-se, entregou-se na cruz por nós, deu a vida pela igreja, que é a sua esposa. O que é ser homem? Pergunta Jorge Scala no seu livro sobre ideologia de gênero, que eu recomendo que todos leiam. Ser homem, diz Jorge Scala, é a mesma coisa que ser pai, porque o que determina a função de cada sexo é o seu papel na procriação. Ser homem ou ser pai, ou o que é a masculinidade, é simplesmente uma única coisa: encarnar a autoridade. Ora, se o homem foi feito para ter autoridade, significa então muitas coisas. Eu vou tirar algumas conclusões daqui. A palavra coragem, do grego, se diz andreia. Andreia vem de aner. Aner quer dizer homem, masculino. O genitivo de aner é andrós. Andreia é a qualidade do homem, ou seja, a coragem. Portanto, se você é homem, você deve ser corajoso. Se você é homem, você tem uma maior facilidade de um controle emocional, ao contrário das mulheres que se apavoram diante de um rato ou de uma barata. Você consegue, embora sentindo repugnância, porque não é agradável olhar para uma barata nem para um rato, você consegue não entrar em pânico. Isso é uma vantagem para você glorificar a Deus. Além disso, se as mulheres às vezes se desmancham de emoção diante de um gatinho, você que é homem, por ter uma emoção mais contida, por naturalmente você ser mais frio, consegue também se conter nessas horas, o que às vezes é necessário. Você tem um raciocínio mais frio, o que também é bom para o chefe, porque a emoção nem sempre é boa conselheira. Porque você tem um humor mais estável, ao contrário da mulher que oscila muito durante uma semana, outra semana, durante o ciclo menstrual, ela muda muito de humor. Porque você é homem e tem um humor mais estável, você tem mais capacidade de tomar decisões. Você foi feito para ser cabeça. E a função da cabeça é governar, não oprimir, não tiranizar, mas governar, dirigir. Esta é a sua função. Ora, se você é homem e, portanto, você tem a função de governo, de direção, de liderança, agora que você está contente com a sua identidade masculina, espero que sim, saiba que a este bônus corresponde um ônus.
Qual é o ônus? Bem, se você é chefe ou chamado à chefia, você tem um dever maior que o da mulher de amar a Jesus. Como assim, padre? O que foi que Jesus perguntou a Simão, filho de Jonas, antes de entregar-lhe as chaves do reino dos céus? Antes de dizer a ele 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Qual foi a pergunta que ele fez? Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E Simão teve que responder sim 3 vezes. E depois, apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Você é chefe? Você tem vocação para a chefia pela sua masculinidade? Saiba que isso é bom, mas é também um ônus. Você vai ter que amar a Deus mais do que aqueles que você vai governar, mais do que aqueles que serão, entre aspas, assim, os seus súditos, a sua esposa, os seus filhos. Quando às vezes eu faço no Dia dos Pais uma pergunta: quem é que tem o dever de amar mais a Deus, o pai ou a mãe? As pessoas ficam na dúvida, às vezes dizem, é a mãe que tem que amar mais. Mas eu digo, eu não perguntei quem ama, eu perguntei quem é que tem que amar mais. Quem ama são outros R$ 500. Pode ser até que a mãe ame mais. Mas quem é que tem o dever de amar mais é o pai. Por quê? Porque ele é chefe. E o chefe tem que amar a Jesus mais do que os outros amam. Certo? Portanto, você que é pai tem que amar a Deus mais do que a sua esposa, que é mãe, ama. Mais do que os seus filhos amam. Porque você na família representa Jesus Cristo. Você tem o dever, por ser a cabeça, de dar o exemplo. Você não deve ser chamado, ou muito menos arrastado pela sua esposa para rezar, nem para ir à missa. Absurdo. Você tem que chamar. Vamos para a missa? Vamos rezar o terço? Porque a família toda está olhando para você, esperando uma decisão. Você é a cabeça. Isso é muito importante, porque a primeira noção que a criança tem do papai do céu é você, que é o papai da terra. Imagine que responsabilidade você tem, você homem, você pai, porque ser homem e pai é a mesma coisa, de representar Deus. Padre, ser homem e ser pai é a mesma coisa? Antropologicamente, sim. Eu que não sou casado, vocês me chamam de pai. Por quê? Padre quer dizer pai, porque eu sou o pai espiritual de vocês. E está certo. Assim como uma freira, uma religiosa, ela é mãe. Não há nenhum de nós que tenha o direito de permanecer infecundo, seja esta fecundidade biológica, seja esta fecundidade espiritual, mas temos que produzir frutos. E são frutos de santidade. Nós temos que ser santos e temos que santificar os outros. Mas o homem, por ser cabeça, ele tem um dever maior de santidade. Estão gostando agora? Estão vendo a vantagem e o ônus de ter esse cromossoma Y? Se você é homem e tem um dever maior de santidade, então você tem que ter um modelo, você tem que ser também um modelo de pureza. Nossa, você nunca pensou que tinha que ser mais puro do que a sua esposa? Pensou que a sua esposa deveria ser pura, enquanto você tinha liberdade de cometer adultério? Pensou que sua esposa deveria manter uma linguagem sadia, enquanto você, de vez em quando, poderia falar palavrões? Exatamente o contrário. Se você é homem, se você é pai, se você é marido, você tem um dever maior de pureza. Graças a Deus, eu nunca vi meu pai falar um palavrão. Isso é uma coisa para mim impensável. Meu pai, também minha mãe, nunca falaram palavrão.
Mas se eu tivesse que perguntar qual dos dois tem o maior dever de pureza, o maior dever está no pai. Ele tem que ser puro e transbordar a pureza para os outros. Ele tem que ser puro para si e para a esposa. Isso nos envergonha, porque eu tenho a impressão de que as mulheres vencem a nós em pureza. Pelo que a gente, padre, ouve em confissão, pelo que a gente observa, parece que elas são mais puras. Mas nós temos um dever maior de pureza. Dá um exemplo. Eu sou padre. Sendo padre, eu tenho que celebrar a Santa Missa. Eu tenho que me configurar a Cristo. Eu tenho que me oferecer com Jesus no altar. Meu Deus! Eu faço algo que os anjos não fazem. Os anjos não celebram a missa. Os anjos não absolvem pecados. E eu absolvo. Qual é a pureza que eu tenho que ter? A pureza de um anjo? Eu tenho que ter a pureza da vítima que eu ofereço sobre o altar, que é Jesus. Que responsabilidade enorme! Um padre tem um dever maior de pureza do que uma freira. E isso para nós é uma coisa assustadora, aterrorizante. Rezem por nós, padres, para que estejamos à altura de uma vocação tão alta. É mesmo. Vejamos se faz bem que a mulher queira ser como o homem. Não, não faz bem. Se ela, que não foi feita para ser cabeça, mas para ser coração, quiser também ser cabeça, então a família vai deixar de ser uma harmonia em que há uma cabeça e um coração, para ser um monstro, sem coração e com duas cabeças, as duas brigando entre si. Isso acontece, por infelicidade, quando as mulheres resolvem assumir o lugar dos maridos. Mulheres, não façam isso. Ajude o marido a ser cabeça. Se você vir que alguma coisa está errada na sua família, em vez de você tomar a dianteira e dizer, já que o meu marido não faz, eu é que vou fazer. Não faça isso. Ajude o seu marido a fazer aquilo que ele deve fazer. Faça com que as crianças olhem para ele e que ele esteja em condições de dar o exemplo que ele não está conseguindo, de dar a ordem que ele não tem coragem. Ajude-o, reze com ele. Mas o dever de dirigir é dele. E você deve ajudá-lo a assumir esse dever, em vez de tomar esse dever para si. Porque isso não faz bem para ninguém. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Cada macaco no seu galho, né? Ora, não adianta para o homem dizer o que disse Adão. Foi a mulher que colocaste do meu lado, que me ofereceu do fruto, e eu comi. Não adiantou para Adão dizer nada disso. A mulher foi a primeira a pecar, mas Adão foi o primeiro a ser interrogado. Adão, onde estás? Por quê? Porque ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E não adianta você dizer, foi a mulher. Tá bom, senhor Adão, foi a mulher, mas você tomou conta dela? Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te proibi. Aí vem todas as maldições e os castigos. Coisa semelhante aconteceu no tempo do rei no tempo do profeta Elias, sob o rei ímpio Acabe, que queria comprar, a vinha de Nabote, que estava junto ao seu palácio. Nabote não quis ceder a vinha, porque era herança de seus pais. A mulher de Acabe, que era uma rainha ímpia, chamada Jezabel, disse para o rei, deixa comigo, eu vou conseguir a vinha que Nabote não quis vender, nem trocar por outra melhor. E esta rainha tomou as rédeas, como muitas mulheres fazem na família, e escreveu uma carta com um selo real e mandou para
a cidade onde estava Nabote, mandando proclamar um jejum e que 2 homens inescrupulosos dessem falso testemunho contra Nabote, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. E assim Nabote fosse apedrejado, a vinha passasse para a propriedade do rei e tudo terminasse assim. A rainha fez tudo e Nabote não fez nada, só ficou calado. E quando anunciaram que Nabote estava morto e o rei Acabe foi tomar posse da vinha de Nabote, aí veio o profeta Elias falar com ele. Estou lendo o primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 9. Assim fala o Senhor: tu mataste e ainda por cima roubas? Ué, mas quem fez tudo foi Jezabel. Por que o profeta Elias interroga Acabe? Porque Acabe é o chefe. E não vai adiantar ele colocar a culpa em Jezabel. Ela fez tudo isso? Fez. Fez porque ele deixou. Fez porque ele consentiu, por ação ou por omissão. E o primeiro a responder é ele. Muito cuidado, queridos homens, quando vocês dizem: padre, na minha casa, quem manda é a minha mulher. Não adianta. Não adianta? Padre, porque na Constituição, no seu artigo 5º, está escrito que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E também no Código Civil já foi revogada aquela cláusula de que o marido é a cabeça do casal. Os dois têm igual autoridade. Pois é, só que você não vai ser julgado nem pela Constituição, nem pelo Código Civil. Você vai ser julgado pela palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? O homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E sendo cabeça, ele está lá para governar, para se responsabilizar pela santidade da mulher e para dar a vida por ela. Maridos, amai vossas mulheres, diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você, marido, não tem uma missão fácil, não. Você tem que dar a vida pela sua esposa e também pelos seus filhos. Você tem que ser na sua família o que Cristo é na igreja, ou seja, o salvador do corpo. Lembre que São Pedro, que recebeu de Jesus o poder e a missão de governar a igreja, o que foi que São Pedro recebeu também de Jesus? Quando era jovem, Pedro, cingias-te, ias para onde querias. Quando fores velho, um outro te cingirá e te levará para onde não queres. E ele falou isso para indicar com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. Ou seja, ele teria que amar Jesus mais do que os outros apóstolos, porque ele seria chefe. E este amor tinha que ir até a morte. Ele morreu crucificado em Roma. Por quê? Porque ele é o primeiro. E quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, você, pai de família, se a sua esposa quiser tratar você com preferência, algumas esposas fazem isso, faz uma comida especial, colocam você numa cadeira de honra, aceita porque ela faz com tanto amor. Mas não exija, não se considere digno disso. Você que é o chefe, deve ser o primeiro a servir. O primeiro a se sacrificar. E, obviamente, você não deve achar nada demais ajudar a sua esposa a lavar a louça, ou arrumar a casa, ou limpar qualquer coisa. Serviços domésticos são também serviços masculinos. Sim, porque a casa não é só da mulher, é também do homem. E não faz mal nenhum você ajudar nos serviços de casa. Não faz. Se é verdade que a mulher fica mais tempo em casa,
Também é verdade que quando o homem está em casa e pode ajudar, deve ajudar. E se você é chefe, você tem uma razão extra para ajudar. O chefe não é alguém que se abstém de trabalhar, é alguém que serve e dá a vida. Como estamos longe da noção de autoridade que este mundo tem, em que a autoridade é uma vantagem para benefício pessoal. Não. A autoridade é só para servir, só. E só para você depois ter um julgamento mais severo, porque você vai ter que responder pelos outros. Vamos imaginar um caso hipotético, que eu espero esteja bem longe de vocês. Marido e mulher resolvem loucamente deixar os seus filhos assistirem alguma coisa horrível na televisão. Horrível. A culpa é dos dois. Mas de quem a culpa é maior? A maior é do pai, claro. Por quê? Porque ele é o chefe. E não vai adiantar ele dizer, na minha casa quem manda é minha mulher. Na minha casa eu não consigo fazer nada. Esses argumentos nunca foram aceitos por Deus. Está na hora de você, de fato, assumir a sua missão masculina, que é insubstituível, de servir pela autoridade, de dirigir, de não deixar a casa desgovernada, de tomar decisões. Sua esposa espera isso de você. Ela tem uma instabilidade emocional que você, homem, não tem. Ela espera de você receber essa sustentação, esta firmeza. E se você não fizer isso, ela vai tentar imitar, mas de maneira precária, não vai conseguir. Ela não foi feita para isso, e você foi. Ora, ser mulher é bom. E nós não podemos humilhar as mulheres. Aristóteles dizia, por ignorância ou por outros motivos, que as mulheres eram homens deficientes. Dizia também que todo ser humano deveria ser homem. Se no momento da concepção acontecesse alguma coisa de errado, se soprasse o vento sul, então era concebida uma mulher. A mulher seria, assim, um erro da natureza. Essa é a teoria aristotélica, que teve muita influência como argumento de autoridade, porque Aristóteles era muito bem considerado, na Idade Média. Não é verdade. Acabamos de falar exatamente o contrário. O sexo default, o sexo padrão, o sexo pré-definido é o feminino. O homem é uma modificação que se faz. Agora, ainda que a mulher fosse um homem deficiente, você não poderia humilhá-la. Você humilha um cego? Você caçoa de um surdo? Você ri de um aleijado? Claro que não. Ainda por hipótese que a mulher fosse um homem diminuído, um homem deformado, você não deveria humilhá-la, claro. E, na verdade, você sabe que não é assim. Por isso você brinca com ela. Quando você diz, mulher no volante, perigo constante, você não está fazendo nada demais, porque você sabe que, na verdade, ela é capaz de dirigir. E até o ponto que eu sei, não existem mais acidentes entre mulheres do que em homens que dirigem volante. É verdade que ela deve ter uma dificuldade na hora da direção, porque quando acontecem alguns perigos, ela tem mais dificuldade de controle emocional, de tomar decisão. Isso é verdade. Mas isso deve ser compensado também pelo medo que ela tem de correr muito. Então ela anda mais devagar. Isso aumenta a prudência, que às vezes os homens são mais afoitos. De um modo geral, não deve haver, que eu saiba, um índice maior de acidentes entre mulheres do que entre homens. Já que a coisa é assim, você pode brincar. Mulher no volante, perigo constante, ninguém se ofende. Assim como as mulheres podem brincar com os homens, porque os homens não sabem observar as coisas, não enxergam detalhes, não conseguem arrumar bem, não conseguem cuidar de crianças ou perceber que a criança está querendo. Essas brincadeiras são sadias, não fazem mal a ninguém, porque os dois sabem que os dois compartilham a mesma natureza humana
E eles têm cada qual, a seu modo, a sua missão de glorificar a Deus no seio da família e da sociedade. Agora, as mulheres têm uma dificuldade maior de se libertar de algumas coisas que para os homens é mais fácil. Vou dar alguns exemplos. Libertar-se de frivolidades. Frivolidade é aquilo que não precisa ser pecado, mas é coisa inútil. Inútil é o mesmo que vã. Daí vem a palavra vaidade, vanidade. Nós, homens, não temos necessidade de colocar pendurucalhos na orelha, no nariz. Não sentimos isso, graças a Deus. Para nós é tão simples, não é? As mulheres têm um desejo muito grande de se sentir bonitas, não apenas de ser, mas de pensar que são bonitas. Assim, elas não só penduram coisas na face ou na orelha, ou sei lá onde mais querem pendurar, mas também pintam o rosto, fazem maquiagem, ou usam perfumes, colocam 1000 coisas no cabelo para disfarçar alguma coisa que elas acham que seja feio, seja o excesso, a falta de cabelo, a cor de cabelo, sei lá o quê. Isso que já é uma coisa assim que já não condiz com a nossa o nosso apreço que devemos ter para as coisas do alto, né? Essas coisas que são frívolas, para as mulheres é mais difícil deixar. Para os homens é mais fácil. Se você é homem, não queira efeminar-se usando perfume para chamar a atenção para você. Não, use um desodorante, eu uso. Para o bem do meu próximo, para os outros não se sentirem mal com o meu odor. Desodorante chega, perfume não precisa. Você cuida da sua aparência, faz a barba como eu faço também, coloca uma loção depois da barba para você acabar com os cortes na pele, como eu sempre faço, como eu sempre sofro quando faço a barba. Mas não precisa muito mais do que isso. O homem não tem que se preocupar tanto como as mulheres têm. Elas têm algumas coisas que até hoje eu nem sei como é que são. Elas distinguem o batom, a base, o esmalte, sei lá o quê. As sobrancelhas têm que estar muito bem alinhadas. Elas têm umas técnicas para arrancar esses pelos aqui para ficar igual. Coitadas. Deixe isso para elas. Você que é homem, não se efemine. Isso sim é um rebaixamento. Isto sim é efeminação. Isso não combina com você. Você não precisa disso e você não lucra nada com isso, tá? Então, seja homem. É o que disse o rei Davi a Salomão. És vir, né? Comporta-te como homem. Por quê? O homem não precisa dessas coisas. E isso é bom. Eu costumo dizer que quem é bonito não precisa de nada a mais, de nenhum adereço. Quem é bonito não precisa. E quem é feio, não adianta. Você tenta fazer disfarces, mas não vai adiantar. As mulheres pensam que vão ficar bonitas colocando essas coisas. Coitada. Sei lá, na cabecinha delas elas ficam bonitas. Segundo um humorista, a mulher compõe-se de cabeça, tronco, membros e espelho. O espelho, diz o humorista, é o subconsciente da mulher. Reflete exatamente aquilo que ela pensa que vê. Nós, homens, não precisamos disso. A gente usa o espelho com moderação. Não precisamos mais dessas coisas. Isso é bom, gente. Seja homem. Estovir. Isso é muito, muito interessante. Nós que somos homens não devemos nos deixar levar por ciúmes, que são típicos de ambiente feminino, nem por maledicências, nem por intrigas.
Isso é uma fraqueza que as mulheres têm que lutar para vencer com dificuldade. Se para nós é mais fácil, não vamos nos deixar levar por isso. Puxa vida, isso não se faz, não é? Homem tendo ciúmes de outro homem, fazendo intriga de outro homem se entregando à fofoca. Deus, isso não façam isso, por favor. Quando o Josué, que foi o sucessor de Moisés, foi assumir o lugar dele, né, para tomar posse da terra prometida, o que foi que Deus disse a Josué? Está escrito no livro do Josué, capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 6. Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Josué 1, meia dúzia. E no finalzinho, versículo 9, não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. E quando Josué deu esta ordem ao povo, né, sobre o que o Senhor havia dito a ele, os anciãos, as pessoas do povo, né, os chefes do povo responderam: faremos tudo o que nos ordenastes e iremos para onde quer que nos envies. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, também obedeceremos a ti. Basta que o Senhor teu Deus esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo que nos tiverdes condenado, será morto. Apenas ser forte e corajoso. Deus exigiu isso de Josué e o povo também exigiu isso de Josué. Ser forte e corajoso. Depois, quando nós vemos o rei Davi já à beira da morte, dando as diretrizes ao seu filho Salomão, que iria ocupar o trono, no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, está escrito: vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, anda em seus caminhos, guarda seus estatutos e mandamentos, normas e decretos, como estão escritos na lei de Moisés. Seja homem, quer dizer, honra o teu cromossoma Y, honra a tua virilidade, honra a facilidade que Deus te deu de controlar as tuas emoções, de poder perseguir as baratas e os ratos em vez de fugir deles. Honra a tua facilidade que Deus te deu de poder governar, de poder se manter calmo diante de um perigo, de ser cabeça. Honra esta sua função que Deus lhe concedeu de poder proteger os mais fracos, entre eles as mulheres, mas não só, também as crianças. Por você ser homem, você é a segurança da família, você é a segurança da pátria, você é a segurança de todos os lugares, porque Deus lhe deu esta função. Uma vez, eu que fazia caminhada, né? Certa vez eu atendi confissão de uma moça, e a moça, depois da confissão, perguntou: você é o padre que caminha? Sim, eu faço caminhada. Ah, que bom, padre. Porque eu vejo tantas vezes o senhor passando por aí caminhando, agora eu me sinto mais protegida. Protegida. Só por me ver caminhando. As mulheres gostam de ver no homem uma proteção. Elas confiam nele mais do que eles em si mesmos. Porque que proteção eu poderia dar para ela, coitada? Mas ela se sentia protegida só de me ver caminhando na rua. Só isso. Veja, é importante a figura do pai. Quando o pai, que deveria ser o esteio, ele resolve ser uma areia movediça,
ele resolve ir para a rua e voltar tarde, ele resolve se entregar às drogas ou à embriaguez. Nossa, ele desestrutura toda a família, meu Jesus. A família precisa de cabeça. É verdade que o coração vem antes da cabeça no desenvolvimento embrionário. É verdade que o coração se forma aos 21 dias. É verdade que o lugar da mulher na casa é imprescindível. Mas não é menos verdade que a casa precisa de uma cabeça. E vocês, mulheres, ajudem os homens a ser cabeça. Quando eles estiverem com dificuldade de rezar, em vez de você dizer, eu vou rezar no seu lugar. Não! Dá o terço na mão dele e diz, marido, reza. Não, dirige a oração aqui. Seja o diretor da oração em família. Dá o exemplo. E isso é o que a mulher deve fazer. Ajudar o homem a ser homem, em vez de ela própria querer ser o homem da casa. Isso não. Cada macaco no seu galho, gente. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Virgindade e virilidade são palavras correlatas. Quem disse isso não sou eu. Foi um bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que hoje é emérito, Dom Karl Josef Romer, que dizia que virgindade não é exclusividade da mulher, não. Pode-se falar em mulher virgem e em homem virgem, e dizia mais, a palavra virgem quer dizer íntegro, e talvez tenha uma correlação com vir, homem. Ou seja, virgindade e virilidade seriam termos correlatos. Eu sempre quis descobrir de que fonte ele tirou isso, não sei ainda, mas ele ainda é vivo. Se vocês encontrarem Dom Romer, no Rio de Janeiro, podem perguntar de onde vem essa etimologia que correlaciona virgindade com virilidade. Mas é uma coisa interessante. Ser homem e ser virgem tem tudo a ver. E ninguém pode pensar que você, por ser homem, está dispensado da virgindade. Claro que não. Você tem um dever maior de pureza. Dever de pureza, hein? Sabia, senhor homem? Sabia que você tem que ser puro para você e para os outros? Você tem que ajudar muito, porque é verdade que muito na vida de hoje se deve à revolução que ocorreu pelo feminismo. É verdade. As mulheres mudaram muito. Mas os homens ficaram passivos diante dessa mudança da mulher. Enquanto ela começou a querer tomar atitudes que antes eram próprias do homem, sair de casa para trabalhar, ganhar o dinheiro próprio, tomar decisões, blá, blá, e os homens acharam que isso era uma coisa inevitável, talvez até boa, e começaram até a exigir dela. Você não vai trabalhar fora, não? Vai ficar só em casa? Não vai ganhar dinheiro? Isso não se faz. Senhor homem, seja homem. Você que é o provedor. Dinheiro de mulher é bico. Se ela arranjar alguma coisa, ótimo, mas não é a função dela, não. A função dela é cuidar da casa e ela já faz muito, porque a casa tem muita coisa para se trabalhar. E não pense porque ela está em casa que ela está à toa, porque o cuidado de uma casa exige uma energia que eu admiro nas donas de casa. De certa forma, o homem é mais forte no sentido muscular da palavra. No sentido imunológico e biológico, as mulheres superam. As mulheres conseguem suportar uma gravidez. O meu professor de biologia dizia, né, se ele estiver com a razão, que se um homem engravidasse, morreria em 30 dias. Não sei, mais ou menos assim. O organismo do homem não tem capacidade de suportar um organismo parasitário, como é o neném, tomando conta dele durante esse tempo todo. Não tem. As mulheres têm essa capacidade. Mas, seja como for, diferenças há entre homens e mulheres, mas nós temos que aceitar a nossa própria vocação. Porque Deus nos fez assim, sejamos assim. Então você, homem, não se efemine.
há certas coisas que nas mulheres a gente aceita, coitadas. Mas no homem não. Por favor. Vamos dizer uma coisa que fica horrível no homem, embora seja muito comum. Tatuagem. Para quê? Quer aparecer? Quer ser bonito? Não, para com isso. Nem tatuagem, nem brinco, nem maquiagem, nem os cabelos assim bem... Peraí, gente. Frivolidade, deixa para elas. Elas também vão ter que lutar contra a frivolidade, só que com mais dificuldade. Se você tem facilidade, não vai se rebaixar assim, isso não se faz. Vocês conhecem Santa Teresa de Jesus? Santa Teresa, que foi a reformadora do Carmelo, escreveu, entre outras coisas, este livro, Caminho de Perfeição, que é um livro maravilhoso. Mas essa mulher, ela era de tal forma corajosa, valente, que queria que as filhas dela, as outras religiosas, também fossem assim. Olha o que ela diz. Olha o que diz Santa Teresa nesse livro. Que as irmãs não deveriam usar essas palavras umas com as outras, minha vida, minha alma, meu bem, e outras semelhantes que se chamam ora umas pessoas, ora outras. Isso não, minha vida, minha alma, meu bem. Guardai estas palavras com carinho para o esposo, que é Jesus, né? Pois Sua Majestade se digna aceitá-las, e estando tanto tempo em sua companhia e tão a sós, de tudo haveis de vos valer. Então elas podiam usar essas palavras para Jesus, o esposo, mas não entre elas. Muito usadas com criaturas, não enternecem tanto com o Senhor. Aliás, não tem razão de ser. Preste atenção. São muito de mulheres. Santa Teresa dizendo, tais palavras são muito de mulheres. E eu quisera, minhas filhas, que em nada o fosseis. Nossa, que em nada o fosseis. Nem ainda o parecesseis, senão varões fortes. Uau! Se fizerdes o que está em vossas mãos, o Senhor vos tornará tão varonis que deixareis os homens boquiabertos. Bem fácil é isto a Sua Majestade que nos fez do nada. Santa Teresa queria que as suas filhas fossem corajosas como os homens. Todos nós temos que ser corajosos, as mulheres também. Mas é difícil para uma superiora cultivar isso, porque as mulheres, por sua própria fragilidade, às vezes tendem a se acomodar ou se justificar com isso. Eu estou sentindo mal, hoje eu não vou trabalhar porque hoje eu estou com cólica, hoje está num dia que eu não estou bom. Eu sei que as mulheres têm essas coisas, mas essas coisas, Santa Teresa chamava malezinhos de mulher, não deveriam servir de pretextos para você agora se entregar, não é? As mulheres têm algumas coisas como ciúmes, como sensibilidades assim exageradas, e às vezes elas utilizam isso como pretextos para se afugentar ou para se refugiar. Mas se você que é homem tem tanta facilidade de jogar isso fora, não é? Por que você vai se rebaixar, gente? Não faz isso, não. Seja homem. Esto vir. Ser forte e corajoso. E isso é importante. Uma das coisas que deve nos causar alerta é quando, na hora em que o padre vai apresentar o Santíssimo Sacramento, ele ouve a seguinte frase: Senhor, eu não sou digna... de que entreis em minha morada. Eu não sou digna? Onde estão os homens para dizer eu não sou digno? Porque só tem mulher na igreja? Ou os homens estão calados, só as mulheres respondem? Alguma coisa está errada. O padre não deve se considerar satisfeito enquanto não conquistar os homens. Eles têm que ir à igreja e eles têm que trazer as suas famílias. Por isso fizeram o terço dos homens, que, aliás, é uma iniciativa muito boa, para que os homens entendam que o terço é para eles, não é oração de mulher, não, é oração para mulheres e para homens.
É uma coisa bem masculina rezar o terço e chamar a família para rezar. O terço faz com que você seja em casa como que São José, aquele que ama Nossa Senhora, que ama o menino Jesus. E é o dever de todo pai ser assim. Então é muito importante que nós não renunciemos às coisas boas que Deus criou na masculinidade para querermos ser aquilo que nós não somos e obrigar as mulheres a ser aquilo que elas não são. Isso não está certo, isso não faz bem para ninguém. Portanto, seja homem, sê corajoso e porta-te como homem. Honra o teu cromossoma Y e dá vida pela sua esposa, pela sua família, pelo seu filho, pela sua paróquia, se você for padre. Porque o nosso julgamento vai ser severo, vai ser por nós e por aqueles que Deus nos deu para nós governarmos. Confere? Só agora, então, que nós já estamos no finalzinho, para encerrar, eu gostaria de pedir a vocês doação de medula, porque o meu sobrinho Daniel está precisando de doadores e dificilmente encontramos alguém compatível, mesmo na própria família. Se você quiser fazer uma doação de medula, vá lá no Instagram, @doemedula.vida, @doemedula.vida, porque lá existem as instruções de como você pode se cadastrar para doar a sua medula. Você faz um exame, né? Verifica a compatibilidade e, quem sabe, aumentando o número de doadores, um de vocês pode ter uma medula compatível com a do meu sobrinho e ele pode ter salvo a sua vida por meio de vocês. Meu sobrinho se chama Daniel, gosta muito de fazer de conta, de brincar, que está celebrando a missa. Quem sabe ele tem a vocação sacerdotal, mas está precisando de uma medula. doemedula.vida, né, no Instagram. Tá bom, gente? Então, vamos encerrar por aqui, tá? E vamos dar a nossa bênção final, como de costume. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís de Maria Grande de Montfort, de Santa Helena de Bretamona, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-os e guarde-os com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai